relatado ali no livro de João, ele diz que o Espírito sopra para onde Ele quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Nessa noite, Deus quer que o seu Espírito flua sobre a sua vida, para que todas as dúvidas cessem, para que o peso da glória do Senhor venha sobre a tua vida. Vem com o peso da tua glória. Vamos cantar mais uma vez? Vem com o peso da tua glória. Oh, aleluia! O Senhor está neste lugar. Aleluia! De vida, Aleluia! Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Receba isso sobre a sua vida. Vem com o peso Clame por isso sobre a sua vida. O Espírito de Deus é uma fonte inesgotável. E tudo aquilo que o seu coração desejar da parte do Espírito de Deus cairá abundantemente sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida o poder do reino de Deus. Cante. Vem com o peso da tua glória. De novo. Vem com o peso da tua glória. Mais uma vez, cante isso. Vem com o peso. Oh, vem com o peso da tua glória. Me cobrir tua rio de vida. A Bíblia diz que aqueles que foram alcançados pelo Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. Oh, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui. Há um rio de vida neste lugar. A verdade do teu reino reine em mim. Vem. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial, Senhor, tão glorioso, tão agradável na tua presença. Neste momento, Senhor, que os nossos corações estejam despojados de todo pesar, porque aqui, Senhor, há o fluir do teu Espírito pela liberdade que nossos corações neste momento apresentam, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Bendito seja Deus. Pode sentar. Vamos compartilhar hoje, irmãos. Eu agradeço a Cindy e o Marcelo mais uma vez pelo convite, né? A gente tem realmente muita afinidade com esse ministério, né? Ministério de jovens, porque conforme a Bíblia nos ensina, os jovens são a força da igreja, amém? Vou dar mais uma chance para você que não ouviu. Os jovens são a força da igreja. Às vezes a gente está meio cansado das coisas, né? Às vezes já o trabalho suga muitas energias da gente. Mas o jovem tem força, amém ou não amém? O jovem tem disposição, o jovem tem, né, sangue nos olhos, o jovem tem aquela gana de crescer, de produzir, de alcançar seus objetivos. E isso está muito ligado ao Espírito que te move, amém ou não amém? Aquilo que você traçou para a sua vida, aquilo que você planejou, seja para um mês, ou 6 meses, ou 1 ano, ou 5 anos, né? A gente não sabe onde estará
mas a gente precisa visualizar algo para esse futuro que certamente vai chegar. E onde estaremos? O que estaremos fazendo? Que espírito estará nos movendo neste momento? Amém? Eu quero aqui relembrar vocês que já estamos chegando no retiro de jovens, amém? Quem vai aí? Glória a Deus. Irmãos, essa expectativa, não sei se você já passou por isso, quando você está ansioso por uma coisa, ansioso no bom sentido, né? Ansiedade em doses, né, não muito altas, ela faz parte da nossa vida. Então, quando você está, né, às vezes a gente está ansioso por alguma coisa, vem aquele friozinho na espinha, você começa a pensar, como é que vai ser, né? Quem será que vai, qual será a mensagem pregada, o que isso, né, que eu vou participar, isso que eu vou fazer, vai acrescentar na minha vida. Esse é o Espírito, esse é o desejo de Deus para a sua vida, essa é a forma com que Deus quer que você encare as coisas. Eu quero hoje contar aqui uma história para vocês, que é muito conhecida na Bíblia, está no livro de Números, no capítulo 14. Nós vamos ver aqui, irmãos, um exemplo, em especial de um homem, mas 2 homens que fizeram diferença na sua geração. Quem gostaria de fazer diferença aí na sua geração? Isso depende do Espírito que vai mover a sua vida. Amém? Acompanhe a leitura aqui, né? Números 14, do verso 22 em diante. Nós vamos aqui, eu não quero me demorar muito. Vamos ler aqui. Diz assim, do 14 em diante: nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Só para você entender, é Deus que está falando aqui, tá certo? Então vamos seguir aqui. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Guarde esse versículo que eu vou ler agora, o verso 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve o quê? Outro, o que está escrito aí? Outro Espírito. Guarde bem essa palavra. Ele perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Isso aqui não é um acordo entre cavaleiros. Isso aqui é uma promessa do próprio Deus na vida de um homem que tinha o quê? Um outro espírito. Deus está aqui, irmãos. Deus está brabo aqui. No capítulo 13, nos conta uma história muito conhecida, onde Deus estrutura o seu povo, cria regras e normas para que eles pudessem manter a sua santidade. Explica para eles quais seriam os seus procedimentos, a sua conduta, para que o seu caráter fosse um caráter apresentável diante de Deus, que glorificasse a Deus, que atendesse à vontade de Deus e as promessas, então, que Deus havia feito a esse povo, primeiro para Abraão, depois para seu filho Isaque, depois a Jacó, para que essas promessas fossem cumpridas a seu tempo. Então Moisés, que está na liderança daquele povo, ele chama 12 homens, chefes das suas famílias, cada um de uma das 12 tribos de Israel, para que eles fossem até ali mais para frente. Eles estavam parados ali antes do Rio Jordão,
antes de cruzar o Rio Jordão, já estavam prestes a passar ao cumprimento da promessa que Deus havia lhes feito. Só para você entender, Deus havia prometido isso, e desde então, de pai para filho, diga assim comigo, de pai para filho. Isso era ministrado na mesa, na cama, na hora de dormir. Isso era ministrado pela manhã, quando se acordava. Os pais chegavam e diziam assim: meu filho, a promessa feita ao nosso pai Abraão vai se cumprir na nossa vida. Prepare-se para entrar numa terra poderosa que mana leite e mel. Um lugar aceitável, um lugar bonito, um lugar abençoador. Deus vai tirar o povo rebelde que está lá e vai nos colocar no lugar deles. Essa é uma promessa de Deus. Esses dias eu estava pensando sobre a rainha da Inglaterra. Eu não sei quantos anos ela tem, ela deve ter uns 120 já, mais ou menos, eu acho. Quanto? 94? Puxa, cheguei perto, né? Quantos já ouviram falar de um camarada chamado Príncipe Charles? Vocês são meio novos, eu não sei, talvez você vai ter que pesquisar no Google, né? É do meu tempo. Esse camarada, ele foi criado, a mãe dele, né, o pai, dizendo assim: meu filho, você será o rei. Meu filho, você será o rei. Meu filho, você será o rei. Essa foi uma promessa de homens. Mas ele não será o rei. Porque a mulher não morre nunca, né? Então, a dinastia já passou, né? Tomara que demore mais para morrer, né? A dinastia já passou para o filho do filho, e já está vindo os netos, e a mulher está lá, firme e forte. O que eu quero dizer com isso? Que quando uma promessa de homens vem sobre a nossa vida, pode dar errado, amém? Mas quando a promessa vem do Senhor, essa não tem como dar errado, a menos que eu rejeite essa promessa, a menos que eu faça de tudo para que isso se afaste de mim. A Bíblia nos revela, irmãos, que da parte de Deus para o homem, são aproximadamente 7.500 promessas. Tá bom para você ou quer mais? Muitas delas vão atingir a sua vida. Eu escutei um amém ali. Nem tudo está perdido. Muitas delas vão atingir as suas vidas. Você viverá a graça de Deus. Mas para isso precisa ser guiado pelo Espírito. Esse Espírito que estava sobre a vida de Caleb. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo, não que ele não tivesse poder, mas era limitada. Era o Espírito que estava sobre os profetas. Era o Espírito que estava sobre alguns líderes que foram designados para algumas tarefas pontuais que Deus havia dado aos seus servos. Então o Espírito tomava, né, aquela vida e ela cumpria aquela missão, né, por um tempo, e aquilo passava. Então eram coisas pontuais que aconteciam. Hoje, pelo sacrifício de Jesus, pela conquista que Ele fez por mim e por você, nós temos livre acesso a esse Espírito. Aleluia. Neste momento, na sua casa, no seu banheiro, na sua faculdade, no seu trabalho, em qualquer lugar, Ele está disponível. E você pode beber desse Espírito com um copinho de café daquele pequenininho. Você pode beber com uma xícara, com uma jarra, com um balde, com uma caixa d'água. A fonte é inesgotável. E quanto mais você bebe, mais flui, mais tem, mais enche.
Gostei tanto, pastor Marcelo, do nome do retiro. Overflow. Chique, né? Transbordar. O que é transbordar? É quando você vê uma borda de algo, né? Como se fosse uma piscina, aquela borda é ultrapassada. Por que o Espírito Santo enche uma vida? Para que aquilo que está nele não fique só nele, mas atinja outros. Que vá à frente, que atinja os que estão ao seu redor, que atinja os que virão atrás de você. E essa água vai matar a sede de muitas pessoas. Há um propósito para que esse transbordar aconteça. Suas decisões, a sua vida, as suas escolhas, as dúvidas que porventura podem chegar e bater na sua porta. Pergunta para Ele: Senhor, qual é o caminho? Qual é a resposta? Por onde eu devo ir? Nessa história, Moisés escolhe essas 12 pessoas. E eles vão em direção àquela terra. E ele dá instruções para essas pessoas. Ele fala o seguinte: olha, eu quero que vocês subam pelo Negueb e vão até a região montanhosa. Olha só, esse é um grande ensinamento para a sua vida. Para que vocês tenham uma visão panorâmica. Sabe o que é um panorama? Um panorama é aquilo que te dá um ponto de vista com uma abrangência maior. É como se fosse um voo de drone. Você está lá em cima, enxergando tudo. Você tem um ponto de vista diferente. Aqueles que são cheios do Espírito, eles estão observando de um ponto de vista estratégico. Aquele que enxerga com os olhos de Deus, através dos olhos que o Espírito Santo coloca, olhos espirituais na sua vida, ele consegue ver aquilo que a maioria não vê. Ele consegue enxergar aquilo que a maioria não enxerga. Ele consegue movimentar a sua fé. Enquanto muitos que vinham atrás dele já desistiram há muito tempo. Às vezes a gente fica perplexo em não entender por que muitas pessoas desistem pelo caminho. É porque a plenitude desse Espírito não está nele. Meus queridos jovens, andar com Jesus não é uma tarefa fácil. Mas eu devo te lembrar que Ele não disse que seria fácil. Mas quando Ele vai aos céus, Ele diz assim: olha, os discípulos estavam preocupados. Senhor, e agora? O que faremos sem o Senhor? Puxa, como o mestre era maravilhoso. Sabe o que Ele disse? Eu vou, mas vocês vão fazer coisas ainda maiores. Quem recebe isso sobre a sua vida? Você fará coisas maiores. Mas Ele era Jesus. Irmãos, Ele era Jesus, mas se Ele disse que você pode fazer coisas maiores, é verdade. Creia nisso, receba isso. Mas tudo vai depender muito da forma com que você enxerga as coisas. Esses camaradas subiram lá naquele morro para enxergar coisas. Moisés os havia dado instruções, disse: olha, eu quero que vocês vão e vejam a terra. Eu quero que vocês vejam e vão, se o povo que está lá é forte ou é fraco, se tem muralhas, ou se as cidades são facilmente, é fácil de se adentrar nas cidades. Eu quero que vocês vejam se a terra é frutífera, se tem frutas boas plantadas, me tragam amostras disso. Eu quero saber se o povo
que está lá é um povo guerreiro, é um povo difícil de vencer, de batalha. Então, ele foi dando as instruções. Ele disse, ó, vejam como são as cidades. Vejam as pessoas, observem bem. E esta foi a mesma ordem para todos os 12. Mas por que será que 10 deles enxergaram uma coisa e os outros 2 enxergaram outra? Será que é possível olhar para uma coisa, para a mesma coisa que outra pessoa e entender diferente? Isso aconteceu ali, irmãos. O texto que nós lemos deixou Deus nervoso com isso. Eu vou ler de novo para você entender aqui, olha só. Como aqueles que não se deixam levar pelo Espírito de Deus, podem sofrer consequências terríveis. Ele diz assim, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, não ouviram a minha voz. Qual de vocês já teve a experiência de chegar diante de uma situação e de uma decisão a tomar, e tinha alguma coisa martelando na sua cabeça, cai fora, cai fora, cai fora? Alguém já teve essa experiência? Sabe quem estava batendo lá? O Espírito Santo. Houve um período da minha vida, né, que quando a minha mãe me levava para a igreja, eu ia meio forçadão com ela. E depois que ela faleceu, eu fui para o mundão. E aí fui tocar na noite. E um dia eu estava lá no tecladão, cabelão, eu era cabeludo, acredita ou não? Mas meu cabelo era maior do que o da Cátia. Maior. Daquele jeitão ali, ó. Cabelo bonito. Mulherada ficava com inveja do meu cabelo. Agora já está faltando aqui em cima já. Não aproveitei bem, né? E eu estava lá tocando o maior rock and roll com a galera lá, cheio de gente. De repente eu comecei a sentir uma coisa ruim. E eu estava bêbado, estava drogado. Olha só, irmãos. Até onde vai a misericórdia do Senhor? E eu comecei a sentir uma angústia, uma agonia, e eu ouvi uma voz no meu ouvido que dizia, sai fora daqui. No meio da música, eu deixei o teclado e saí. Os caras não acreditaram. Eu falei, cara, esse cara está maluco. Podia esperar terminar a música, né? E eu saí, deixei meu carro lá na frente, e eu fui andando. Eu andei, irmãos, eu acredito que umas 5 ou 6 quadras assim, com aquela coisa, e quanto mais longe daquele lugar eu estava, mais aliviado eu ficava. Sabe o que aconteceu lá naquele bar, irmãos? Um tiroteio. Um amigo meu foi morto naquele lugar. Estava lá do nosso lado. Um camarada se estressou, estava alcoolizado, puxou uma arma e disparou para onde o nariz dele apontou. Que sorte a minha, né? Que sorte que o Espírito Santo teve misericórdia de mim. Então eu comecei a avaliar a minha vida depois daquela experiência. Depois eu fui para uma célula, comecei a ser cuidado, tratado. Não deixe a sua célula. É um lugar de refúgio, de segurança para a sua vida. Existem pessoas lá orando por você, preocupadas com você. Pessoas que não vão deixar você se perder por esse mundo. Pessoas que vão pagar um preço de oração e intercessão pela sua vida.
Pessoas que vão buscar você em casa, né, Bide? Pessoas que estão dispostas a pagar um preço para que você se aproxime do Senhor. Por isso, irmãos, que a coisa que eu mais amo fazer na minha vida é ministrar na minha célula. Porque esta foi uma porta de salvação para a minha vida. A partir dali, o Espírito Santo começou a fluir de uma forma mais intensa na minha vida. Então, comecei a ir à igreja, comecei a me achegar na brasa, e começou a pegar aquela lenha molhada, inútil, começou a pegar, né, sair aquela umidade, e começou a pegar uma brasinha, e começou a pegar fogo. E depois disso, eu nunca mais me afastei do Senhor. Dê crédito ao Espírito Santo, porque quando Ele falar para você, é porque é o melhor para você. Esses camaradas chegaram ali, 10 deles, eles ficaram 40 dias ali. 10 deles chegaram lá para fazer o seu relatório, e eles disseram: olha, é ruim da gente entrar lá. É ruim da gente entrar. Os caras são gigantes. As cidades são fortificadas, existem muralhas intransponíveis. Foi bom enquanto durou, mas não dá para nós. Moisés, não dá. A Bíblia diz, irmãos, que durante aquela noite toda, até o amanhecer, todo o povo chorou com aquela notícia. Só que, veja que às vezes, é uma questão de como nós, não é o que nós vemos, mas como nós vemos, como enxergamos. A cidade fortificada, sabe qual era, irmãos? Que tinha muralha? Jericó. Não eram todas, era uma só. E sabe o que Deus fez com ela? Derrubou a muralha. Eles não tiveram que dar uma martelada naquele muro, porque as muralhas ruíram diante dos servos de Deus. Ah, mas tinha gigante. Há alguns estudiosos que dizem que, eu estava até pesquisando esses dias, existe uma tribo na Tailândia que chama-se as mulheres girafas. Alguém já viu, não? Elas colocam umas argolas no pescoço e o pescoço vai crescendo. Se você tiver curiosidade, pesquise lá na internet, você vai ver. E alguns historiadores que dizem que aqueles 3 lá, que eram os filhos de Anak, que eles falaram que eram gigantes, não era inteiro, era só o pescoço que era maior. Não se tem certeza sobre isso. Mas mesmo que eles fossem gigantes, do padrão de Golias, lá do tempo de Davi, que era realmente um homem grande, forte, não era todo o povo que era gigante, eram 3. Israel, nesse momento aqui, os homens prontos para a guerra eram em torno de 600.000 homens. Os gigantes eram só 3. Vocês perceberam que, dependendo da tua motivação, da tua expectativa, do medo que toma conta da sua vida, você enxerga a coisa pior do que ela é, sim ou não? A gente tem uma tendência muito grande a exagerar. Quando a coisa é mais ou menos, ela fica horrível. Quando você enxerga com medo, aqueles homens estavam com medo. Aqueles homens estavam desesperados. Eles não queriam nem ir lá ver a terra. Quem assistiu Vingadores Ultimato aí? Quem não assistiu, azar, que eu vou dar um spoiler aqui. Vocês se lembram quando o Tony Stark estava montando a luva lá com as joias que eles recuperaram e tal? Ele está ali com aquele robô e tal, na maior cuidado, né? Lembra dessa cena? Quem lembra? Lembra?
Não tinha uma raposinha lá, o Rocket? Vocês lembram o que ele fez? Puh! Todo mundo quase morreu, até quem estava assistindo quase morreu de medo, de susto. Porque ele estava fazendo algo que ele estava com medo daquilo que ele estava olhando. Às vezes a gente age assim. Quando você for enfrentar uma situação, peça ao Espírito Santo para te dar coragem. Aleluia. Receba essa palavra para a sua vida. O Senhor quer te dar coragem. O Senhor quer que você enfrente as suas lutas sem medo. Naquele momento, irmãos, que o povo estava chorando, com aquela notícia ruim, Caleb se levanta. Deixa eu ver se eu anotei aqui o versículo. No capítulo anterior, capítulo 13, verso 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Sabe o que Caleb fez? Calem a boca, seus mané. Né? Essa foi a minha edição, né? Não está escrito assim, mas é o que ele quis dizer. Ele disse: vamos subir agora e tomar posse dessa terra, porque nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Vocês são perfeitamente capazes de fazer tudo aquilo que vocês quiserem. Mas em vocês precisa estar o mesmo Espírito que estava sobre Caleb. Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus. Oh, eu sinto o Espírito fluindo sobre a sua vida. Durante esse ano, você vai dar passos largos. Aleluia. Durante esse ano, você vai caminhar distâncias maiores do que esses 2 últimos anos. Eu profetizo sobre a sua vida que o tempo perdido vai ser recuperado. Você não vai correr atrás do prejuízo, você vai correr atrás do lucro. Sonhos pela metade, o Espírito Santo revela ao meu coração, aquilo que ficou parado, que ficou bloqueado, aquilo que te amedrontou, não vai mais fazer isso. Siga em frente, continue, creia em Deus, faça a sua parte, busque aquilo que estiver ao seu alcance, faça, se empenhe, faça o melhor que você puder. Mas a muralha que estiver diante de você, vai ruir para a glória de Deus. Sabe qual foi a estratégia de guerra que o povo de Israel usou para que as muralhas caíssem? 13 voltas. Pô, que fácil, né? Quando Deus te orientar pelo Espírito Santo aquilo que você precisa fazer, você vai entender, é fácil. Não vai te custar tanto. Irmãos, o Espírito Santo fala no meu coração, tem uma pessoa que estava procurando emprego e desistiu. Ela falou assim, ó, na sua mente: eu cansei. Deus está abrindo uma porta para você. E vai ser muito melhor do que você pensava. Sabe por que você não achou antes? Porque não era para você. Porque não era bom para você, tanto quanto será essa porta. Receba sobre a sua vida essa vitória. O Espírito Santo fala ao meu coração. Será um tempo de crescimento para a sua vida. Será um tempo de aprendizado. Será aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida.
se empenhe, se esforce. Deus está contigo, aleluia. Olha aqui a recompensa daquele que tinha o espírito diferente. Porém, Calebe, meu servo, visto que nele houve um outro espírito, perseverou. Você precisa perseverar. Você precisa perseverar. E tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você ainda não insistiu o suficiente. Continue em nome de Jesus. Você ainda não insistiu o suficiente. Continue. Olha a vitória que Deus dá a esse homem. Eu o farei entrar na terra, e a sua descendência a possuirá. Se você for ver lá no momento em que haverá a distribuição da terra, depois, conforme Moisés já havia dito, esse homem vai ser privilegiado, ele vai ganhar as melhores cidades. De todo este povo que estava antes do Jordão, que peregrinou pelo deserto por 40 anos, que não obedeceu a Deus, murmurou contra Deus, apenas 2 entraram na terra. Esse cara foi um deles. Quem gostaria de ter o espírito de Calebe aí? Esse espírito está disponível hoje. O espírito de ousadia. Sabe o que aconteceu aqui? Ó, se você for, leia o capítulo 13 desse texto que a gente leu. Leia para você ver. Sabe o que queriam fazer com ele? Queriam apedrejar ele. Porque ele falou assim: nós somos capazes de conquistar essa terra. O Senhor entregará esses inimigos nas nossas mãos. Porque o clamor deles chegou ao céu, e Deus disse: vou tirá-los daqui e vou colocar lá o meu povo. Deus prometeu, Deus cumprirá. Fique de pé, vamos orar. Eu quero te dar alguns conselhos para a gente finalizar, a respeito do que essa palavra nos ensina. Primeiro, mantenha suas expectativas em alta. Quando os caras voltaram da terra, eles voltaram carregando um cacho de uva, e eles vieram carregando em 2. Eu acho que uma uva dava para fazer 1 litro de suco. Você verá coisas grandes da parte de Deus. Aumente a sua expectativa, não perca isso. Não desista, não desanime, continue. Não deu certo da primeira vez, continue. Insista mais um pouco, ore mais um pouco, busque a Deus mais um pouco. Deus vai te dar estratégias. Amém? A preparação é muito importante. Você vai se preparar para ir nesse retiro. Mas por que você está indo lá? Ah, pastor, porque todo mundo vai. Agora eu vou ensinar para você o que a minha mãe ensinou para mim. Talvez você deva ter ouvido isso. Você não é todo mundo. Alguém já ouviu isso, não? Mas mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Se você quer chegar onde poucos chegam, tem que fazer o que poucos fazem. Aleluia. Prepare-se para aquilo que Deus tem para você. Estude. Tem gente que acha que estudar parece injeção. Eu só vou lá porque eu sou obrigado. Aproveite o curso que você está fazendo. Aprenda. Mas isso não serve para nada. Eu fui contrariado isso muitos anos depois que eu já estava trabalhando.
Sabe aquela pergunta que a gente sempre faz? Para que eu vou usar isso? Um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Aumente, né? Prepare-se para aquilo que você quer fazer. Não faça o que todos fazem. Faça aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Aproveite aquilo que Deus preparou para você sem medo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração neste momento. Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor me pediu eu fiz, Senhor. Eu quero clamar agora por esses jovens, Senhor, que têm um futuro pela frente. Tem muitas decisões a serem tomadas, muitos caminhos, muitas encruzilhadas na sua frente, dos quais eles não saberão à direita ou à esquerda, mas o Teu Espírito Santo sabe. E eu peço que o Senhor os direcione, os dirija, que o Senhor dê a eles sabedoria, lucidez, que o Senhor tire todo o medo do seu coração, toda a covardia vá embora, para que prosperem em todos os seus caminhos. Eu os abençoo, Deus, crendo no futuro brilhante, no futuro abençoador, e que a graça do poderoso Deus nunca se afaste da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, terminar profetizando sobre a sua vida aquilo que está escrito lá no livro do profeta Isaías. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Coloca a mão na sua cabeça aí. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo é a presença do Espírito Santo. Ele estará contigo. Ele estará contigo. Quando você precisar tomar decisões, Ele estará com você. Cante. O peso da tua glória. Cante. Vem com